Olá, boa noite, queridos irmãos. Graça e paz do Senhor a você, querido irmão, irmã. Vamos nessa noite, nessa oportunidade, conversarmos então, continuarmos. Na verdade, vamos dar início ao nosso estudo aí, a nossa série de mensagens a respeito da família. Quero desde já me pedir perdão a você, porque no último domingo não conseguimos fazer a postagem da nossa mensagem por conta de internet. Tivemos problemas de internet, mas acredito que no momento nós não teremos problemas quanto à internet, tá bom? E aí, então vamos dar início hoje. Nós vamos fazer uma série de mensagens referentes ao mês da família. Nós, como batistas brasileiros, temos aí esse mês de maio destinado, então, às famílias, ao estudo, ao pensamento, a estudarmos, a pensarmos no que a palavra do Senhor vai nos falar a respeito da família. Então, nós vamos hoje falar sobre os homens. Nós pensamos aí em discutir dentro do primeiro domingo, foi o domingo passado, a respeito dos homens e de homens que vivem por fé. Disso que falaremos a respeito da vida de Jairo. Nós trataremos nesse domingo próximo aí a respeito, então, perdão, nós trataremos então no próximo domingo a respeito, no dia 9, não é? Das mulheres que confiam na provisão do Senhor, aí baseados em 1 Reis, no período da viúva de Sarepta, nessa passagem bíblica. Nós trataremos, então, no outro domingo, a respeito dos filhos, não é? Os filhos que glorificam a Deus, os filhos que são obedientes a Deus, os filhos que manifestam a glória de Deus. No outro domingo, no dia 23, teremos o nosso culto presencial, o retorno dos nossos cultos presenciais. A princípio, se Deus quiser, conseguiremos retornar no dia 23. Queremos dizer a você que a obra do nosso telhado, ela já se encerrou, o nosso telhado já está pronto, só que agora temos que limpar toda a missão, porque fizemos obra, temos que melhorar as questões de obra. Partiremos então para a elétrica, porque tivemos que mexer em toda a estrutura elétrica, e assim, após esse processo, que poderemos retornar com tudo ao templo e assim iniciar as programações, os cultos ao Senhor. Acredito eu que até o dia 23 consigamos fazer isso, mas temos que ver ainda, tá bom? E no último domingo de maio, nós teremos, então, um estudo pensando sobre os filhos, na verdade, sobre a família e a glória de Deus, a família que glorifica ao Senhor, baseado em Efésios. Então, vamos aí discorrer um longo processo, aí, um tempo a respeito da família. Hoje, falaremos de homens que vivem por fé. Peço que você abra, então, a sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Marcos, no capítulo de número 5, no verso de 21 a 24, e depois faremos uma leitura do 35 ao 43. E assim nos diz a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 5, versos de 21 a 24. Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava à beira do mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se-lhe aos pés e rogava com insistência, ou melhor, com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E Jesus foi com ele. E seguia-o uma grande multidão que o apertava. Vamos agora partir para o verso 35 a 42, que diz: enquanto ele ainda falava,
chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Que, percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, somente crê. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam e faziam grande pranto. Entretanto, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. E riam-se dele, ou melhor, e riam-se dele. Porém, ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e logo foram tomados de grande espanto. Então ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Este texto que acabamos de ler é um texto que nos ensina muito sobre fé, nos fala muito a respeito de fé, o texto que acabamos de ler. E quando pensamos em fé, é sempre um desafio muito profundo, porque viver pela fé é um desafio. Viver pela fé é sempre um desafio, porque a palavra do Senhor diz que o justo ele vive pela fé. Aquele que pode ser considerado justo perante o Senhor é aquele que tem fé em Cristo. Mas o mais curioso é que a fé, ela é contrária à nossa natureza pecaminosa, à nossa natureza que não se agrada das atitudes de fé, que não ajuda ao nosso lado espiritual e as circunstâncias, então, estão em conflito direto com a nossa vida de fé. Então, podemos entender que a fé, viver pela fé, é um desafio, justamente porque a vida de fé, ela vai definir, como Hebreus nos fala, que é uma coisa que se tem uma certeza de algo que não se vê, é uma esperança em algo que não se vê. Enquanto que uma vida pautada pelas circunstâncias é uma vida que está baseada nos fatos, nas coisas que são visíveis. Mas a fé, por definição, é uma certeza de algo que não se pode ver. Aí se coloca um grande desafio para nós, em um tempo em que tudo deve ser comprovado, em que tudo deve ser visto, em que tudo deve ser apalpado para ser confirmado como verdade. Estamos em um desafio, viver pela fé, não só pelas circunstâncias, não só pelo cenário ideológico que vivemos, não só pelo cenário de pandemia, mas precisamos pensar que viver pela fé é desafiador. Esse homem vai nos ensinar lições muito importantes e muito bonitas a respeito de uma vida de fé. Homens que se posicionam em fé para auxiliar a sua família, para direcionar a sua família pela fé. Vamos ver, em primeiro lugar, que homens que têm fé no agir de Jesus, homens que têm uma atitude de fé, demonstram confiança no agir do Senhor Jesus. Isso é muito interessante porque o homem que acabamos de ler, você vai comprovar no texto comigo, no verso de número 22, que diz que Jairo era um chefe da sinagoga. Sinagoga era um lugar de culto. A sinagoga foi instituída no período do cativeiro do povo na Babilônia,
em que o povo, apesar de estar cativo, eles tinham a possibilidade de adorar a Deus. Então foram instituídas no cativeiro lugares, né? De certa forma, templos, né? Como temos hoje os templos, lugares que eram para a adoração a Deus, mesmo de um povo cativo. Então, é no cativeiro que se institui, que se inaugura, que se iniciam as sinagogas, tão presentes no tempo de Jesus. E esse homem, Jairo, era um chefe da sinagoga. A sinagoga era como uma igreja e ele era chefe de uma sinagoga. Então, ele era como uma figura de um líder religioso, de um chefe ou de um pastor, de um superintendente aí dentro de uma sinagoga. E esse homem tem uma atitude muito interessante, a despeito da sua autoridade, a despeito da sua posição política e religiosa naquele momento. Ele é um homem que toma uma atitude muito interessante, baseado por fé. Ele se lança aos pés de Jesus. Isso é algo muito interessante. Homens de fé se lançam aos pés do Senhor Jesus em humilhação diante da sua presença. Homens de fé não demonstram a sua virilidade, homens de fé não demonstram a sua potência e a sua masculinidade só através de atitudes de força e de demonstração de sustentação da sua família, por atitudes materiais, não. Quando falamos pela ótica da fé, nós precisamos entender que homens que vivem pela fé são homens que se humilham na presença do Senhor. Esse homem, apesar das suas qualidades humanas, apesar dos seus títulos humanos, foi um homem que agiu por fé e que se colocou aos pés do Senhor Jesus. Ele não só se depositou aos pés do Senhor Jesus, mas ele rogava. Ele não apenas fez um pedido, mas ele rogava ao Senhor. Isso nos ensina que homens de fé são homens que não só se lançam aos pés de Jesus, mas que pedem com insistência. E eu queria perguntar a você, meu irmão e minha irmã, se você tem insistido pela sua família. Eu gostaria de perguntar a você se você tem insistido em rogar pela sua família aos pés do Senhor. Eu queria saber se você tem rogado com insistência pela saúde dos seus familiares, se você tem rogado com insistência pela saúde emocional dos seus familiares, se você tem rogado com insistência a saúde espiritual dos seus familiares. Sabe, o homem de fé, ele deve ser o que abre o caminho diante da presença do Senhor, em humilhação na presença do Senhor, intercedendo, rogando pelos seus. Uma família que vai bem é uma família cujo homem de fé direciona toda a sua família. Por outro lado, um homem que não vive por fé, um homem que está pautado nas circunstâncias, um homem que não vive que não vive pautado na palavra do Senhor, que não vive pautado em todo o trajeto que o Senhor tem planejado a nós. Se nós não tomamos essa atitude, nós estamos em outra coisa senão na fé em Cristo Jesus e não na fé em Cristo. Então precisamos nos posicionar como homens de oração, homens que se humilham na presença do Senhor, homens que estão dispostos a trocar, às vezes, o seu título como chefe da sinagoga em prol da sua família, aos pés do Senhor. Mas uma outra coisa que nos desperta na atitude primeira desse homem é que ele roga com insistência. Ele é um homem que roga com insistência. Um homem que se coloca
à disposição do Senhor, fazendo pedidos específicos. Meu irmão, se você não sabe, como homem de fé, se você não sabe o que pedir ao Senhor para que Deus ajude sua família, meu irmão, você não está fazendo certo. Sabe, nós temos que orar a Deus com intenção específica, com o objetivo certo, o que você quer que Deus faça na sua família, qual é a restauração que você quer para a sua família. E você deve direcionar a sua oração com insistência, com as características que esse homem faz. O pedido desse homem é interessante porque ele diz: venha, imponha as mãos, sare para que ela viva. Olha as ações que ele pede que o Senhor realize na sua família. Ele pede que venha. Homens de fé pedem para o Senhor vir à sua casa. Homens de fé pedem para o Senhor vir para a sua casa, habitar na sua casa. E que você seja, meu irmão e minha irmã, esses de fé que clamam, que rogam ao Senhor em humilhação na presença dele, para que ele venha, que habite na nossa casa, no nosso lar. Esse que venha à nossa casa. Que tenhamos essa atitude de pedir que o Senhor venha à nossa vida, limpe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, para que ela seja uma ferramenta afiada e poderosa nas mãos do nosso Senhor. Mas você também vai ver que ele não só pede que o Senhor venha, porque é uma atitude interessante ele pedir apenas que o Senhor venha. Você deve ser estratégico, meu irmão. Ele não só pediu para o Senhor ir à casa dele sem um objetivo determinado. Ele pediu que venha e que imponha as suas mãos. Só havia imposição de mãos alguém com o qual fosse reconhecido a autoridade. Ninguém colocava as mãos, impunha as mãos sobre outra pessoa sem que fosse reconhecido a autoridade. Os profetas colocavam as mãos sob a cabeça dos reis que eram ordenados, então nomeados pelo Senhor, e a imposição de mãos era uma forma de demonstração de autoridade, reconhecimento de autoridade. Então, esse chefe de sinagoga, Jairo, está dizendo no seu pedido, demonstrando que entende que Jesus Cristo podia mudar a realidade da sua família e que Jesus Cristo tinha autoridade para fazer o que ele estava pedindo. Uma outra coisa que ele nos ensina, você deve pedir reconhecendo a autoridade de Jesus. Você deve pedir a Deus que ele transforme a sua família reconhecendo quem ele é, que sem reconhecimento de quem Cristo é, nada mudará nas nossas vidas. Foi pela fé dele, pelo reconhecimento de quem Jesus era, que Jesus disse que a fé dele era a fé muito grande. Então, ele pediu para que o Senhor viesse, ele entendeu que Jesus tinha autoridade para curar, senão ele não faria imposição de mãos. Ele pede a cura, ele pede para que Deus, para que Jesus Cristo curasse a sua filha, que estava muito doente. É tempo que homens de fé devem clamar ao Senhor por cura. É tempo que homens de fé devem se colocar como intercessores, clamar ao Senhor pela cura, para que Deus sare a nossa nação, para que Deus sare as nossas famílias, não só do mal natural, biológico, do mal que temos vivido, do vírus, da pandemia. Devemos orar ao Senhor, por mais firmeza, por mais visão, por mais compromisso, por mais fé, por mais vida com o Senhor, para ter autoridade de direcionar a nossa família. Devemos clamar ao Senhor por isso. Ele pede por cura, mas também por vida. Ele pede que a cura traga vida. E aí eu digo que a cura
física, mas a cura espiritual também, ela deve trazer vida. Então, homens de fé se posicionam como homens que clamam ao Senhor por vida espiritual na sua família. Sabe, precisamos viver o tempo de famílias vivas, pulsantes na fé em Cristo. Famílias que são exemplo na sociedade, homens de fé que demonstram que são homens de fé pelo tratar da sua família, no tratar com a sua família, nas relações em casa, homens que demonstram vida diferente, vida relevante, vida na vida, vida que transforma, vida que edifica, vida que inspira outras famílias a seguirem o exemplo. Então, que você seja este que se posiciona, este homem de fé, que entende que Jesus pode agir e mudar cenários e circunstâncias. Precisamos entender que essas atitudes levaram Jesus a caminhar com ele. Você vê que o texto diz que logo assim que ele fala tudo isso, Jesus não diz mais nada. O texto diz, Jesus foi com ele e o seguia uma grande multidão que o apertava. Muito interessante isso. Jesus não diz nada. Diante de um homem de fé que exerce sua fé em Cristo, Jesus não tem o que falar. Ele só dirá, sabe o quê? No final, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Precisamos entender que essa menina tinha 12 anos de idade, era uma menina nova, por volta de 12 anos de idade. Mas esse texto nos ensina algo muito profundo também, de que posses, riquezas, elas não salvam vidas. Posses e riquezas não salvam vidas. É importante, sem dúvidas. É muito importante. Talvez num tempo de pandemia, uma aquisição financeira ajude num tratamento, mas ela não necessariamente salva vidas. Riquezas e posses não salvam vidas. A pandemia nos evidenciou isso. Ricos, pobres, ambos foram assolados pela perda, ambos foram assolados pela dor. Precisamos entender isso. E entendendo isso, nós vamos ver agora um outro momento dentro do texto em que, após esse homem colocar tudo isso que falamos, entendendo as posses dele, entendendo quem ele era, um homem importante, tudo aquilo que já falamos, como ele se colocou diante do Senhor, como homem de fé, nós vamos ver um outro desafio dentro desse texto, e uma outra ruptura dentro do texto. Nós vamos ver que agora, quais são as atitudes quando as circunstâncias não estão a nosso favor? O que fazer quando as coisas não parecem estar ao nosso favor? É interessante porque agora, a partir do verso 23, nós vamos ter uma outra pessoa dentro da história. Inicialmente, Jesus está pregando às multidões, Jesus está agora no barco, né? Ele vai ao barco, pregando às multidões, e aí esse homem, Jairo, chega e faz essa atitude diante do Senhor. Jesus, então, inicia uma trajetória até a casa de Jairo, e no trajeto acontece uma coisa. Uma mulher se apresenta. Uma mulher se apresenta como uma mulher que pensa que somente tocando no Senhor, se somente tocasse nas vestes dele, ela seria curada. Uma mulher que estava há 12 anos com hemorragia, com sangue sendo liberado com frequência, há 12 anos, sem parar. E aí isso nos ensina algo na perspectiva de Jairo, que
Nós precisamos entender que às vezes as coisas não vão estar do nosso jeito. Nós precisamos entender que às vezes as coisas não vão sair como queremos. Você percebe que o homem clama por algo rápido. O homem, Jairo, clama por algo rápido, que acontecesse rápido, porque a minha filha está prestes a morrer. E aí o que acontece no meio do caminho? Uma mulher para no meio do caminho, uma mulher excluída, uma mulher provavelmente que foi por baixo porque não podia ser tocada, era uma mulher impura, que devia viver do lado de fora da cidade, porque ela era considerada mulher impura, e ela passa no meio da multidão em silêncio para tocar na veste de Jesus. Então nós vemos um contraste aqui entre um homem que exerce sua fé, mas é um homem de potência, um homem de dinheiro, um homem de status, que clama ao Senhor e é ouvido por Jesus, e Jesus se direciona à casa dele. Por outro lado, nós vemos agora uma mulher pobre, diferente dele, uma mulher pobre que não tem dinheiro, que não tem prestígio, que é excluída e que toca na veste do Senhor. E esse texto é lindo, porque o texto diz que a mulher, ao tocar nas vestes de Jesus, o texto diz que o Senhor para e diz: quem me tocou? Pode parecer bobeira, pode parecer cômico Jesus perguntar quem me tocou. Uma multidão. Pense você, na central do Brasil, 6:30 da noite, o trem acabando de chegar, cheio de gente se espremendo, e aí você pergunta quem me tocou. Pode parecer piada. Uma multidão dessa era mais ou menos o cenário. E os discípulos não entenderam e falaram: mestre, como assim? Quem tocou o Senhor? Olha a multidão. Mas Jesus diz: quem me tocou de mim, e o texto diz que dele havia saído virtude, dele havia saído cura, porque o toque de um adorador, o toque de alguém que tem fé, que crê, é um toque que traz algo diferente aos olhos de Jesus. É o toque do sacrifício que busca a resposta. E diante disso, a virtude sendo liberada do Senhor, a cura, a providência. E aí nós vamos ver nesse texto, em contraste com Jairo, que Jesus não é alguém que escolhe os mais ricos ou os mais pobres. Jesus não é alguém que escolhe Jairo ou a mulher do fluxo. Mas de fé, coração quebrantado, coração que busca a presença dele. Nós vemos isso, que Jesus é este que busca corações que o adoram, busca corações que estão quebrantados. Não corações que estão aqui cheios das suas próprias conjecturas, dos seus próprios achismos, das suas decisões no dia a dia, mas são corações que se entregam em fé, em atitude de fé diante do Senhor. E aí nós vamos ver esse contraste. Mas como há algo interessante nesse texto e como a cura na vida da mulher pode ter sido um encorajamento na vida de Jairo. A cura da mulher do fluxo pode ter trazido um encorajamento para a vida de Jairo. Aquele homem que estava desacreditado, entendendo que a sua filha estava nas últimas e que morreria a qualquer momento. E aí ele ali pode ter recebido um alívio de que eu cheguei no homem certo, porque acabou de se presenciar um milagre, uma mulher foi curada. Então, talvez o que a gente esteja achando que é atraso na nossa vida, que Deus nos esqueceu, que a bênção só chega para o outro,
Às vezes é Deus querendo mostrar que Ele é Deus de verdade, que Ele faz na vida do outro, porque Ele é Deus. E isso deve ser encorajamento a nós, não visão de favoritismo de Deus para uns e para outros, mas encorajamento e revelação de quem é o Senhor. E aí nós vamos ver que isso pode ser uma forma de encorajamento na vida desse homem. E aí nós vamos caminhar para um segundo ponto na vida de homens de fé. E aí nós vamos ver que homens de fé recebem pessoas enviadas por Jesus na caminhada de dor. Homens de fé têm pessoas enviadas por Jesus na caminhada de dor. E aí nós vamos ver algo difícil de se imaginar. Nós vamos ver algo difícil de se pensar. Nós acabamos de falar que às vezes a bênção chega para a vida do outro, e isso às vezes nos encoraja, mas e quando não acontece? E quando o meu irmão é abençoado e eu não? Quando o parente do meu irmão é recuperado e o meu parente não? Isso é difícil de pensar. Porque foi justamente isso que aconteceu na vida de Jairo. Ele, desesperado pela cura da sua filha, percebe que uma mulher é curada, mas logo após isso, vem um homem e responde. Enquanto ele ainda falava, enquanto Jesus ainda falava com a mulher do fluxo, ainda estava no processo de cura na vida dessa mulher, vem um servo e fala, olha lá, verso 35, a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Deve ser difícil, meu irmão, aceitar a vitória do meu irmão enquanto o anúncio da derrota acabou de chegar na minha vida. É muito difícil. Mas diante desse cenário, o Senhor envia pessoas pensadas para caminhar conosco no momento da dor. E aí você vai ver nesse texto que o texto diz que quando tudo parece perdido, nós temos uma única coisa a fazer: ter fé. Quando tudo parece perdido, a única atitude coerente é ter fé. Ter fé nas palavras de Jesus. E foi isso que esse homem fez. O temor das circunstâncias devem ser substituídos pela fé no Senhor, que tudo pode. O temor das circunstâncias deve ser substituído pela fé no Senhor, que tudo pode. E aí, diante disso, diante de tudo parecer perdido, e ter em minhas mãos apenas a esperança e a fé, que Deus coloca pessoas selecionadas para cuidar da gente no tempo da dor. Como foi selecionado no texto, o texto diz, então, Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Isso é muito interessante no texto. O texto diz que Jesus selecionou pessoas para caminhar com Jairo no momento da dor. Meu irmão, homens de fé têm pessoas direcionadas pelo Senhor para os ajudar a prosseguir no momento do luto, da dor, da perda. Então eu quero dizer a você, meu irmão, que Deus envia pessoas no tempo da dificuldade. Deus enviará pessoas no tempo da dificuldade para te auxiliar, para te ajudar. Deus envia pessoas para nos ajudar na caminhada. Se a sua caminhada de fé está complicada, se você está quase desistindo de tudo, meu irmão, Deus, clame ao Senhor que envie pessoas para te ajudar, para te auxiliar. Porque Ele faz, porque Ele é Deus que tudo pode. Então, meu irmão,
Deus envia pessoas para nos ajudar na caminhada. E Deus cuida até de quem caminha ao seu lado. Enquanto Deus está cuidando de você, que é homem de fé, Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando da sua família. Enquanto Jairo vai desesperadamente aos pés de Jesus, ele está cuidando da sua esposa, ele está cuidando da sua filha, ele está cuidando daqueles que ficaram em casa com a menina enferma. Enquanto Deus cuida de você, ele cuida também dos que são seus. Nesse tempo tão difícil que pessoas estão tendo que ir trabalhar, transporte lotado, medo, insegurança, meu irmão, Deus cuida de você, homem de fé. Deus cuida da sua família. Deus cuida dos seus. Isso vai nos levar, então, ao processo, ao progresso no texto, em que agora eles já estão prosseguindo a casa de Jairo, com a mulher curada, com a notícia da morte, sem esperança, retornar para casa. É quando você retorna para casa depois de um dia de trabalho sem esperança. É quando você retorna para casa depois de um dia de trabalho sem você que é autônomo, sem o valor no final do dia. É esse sentimento. E é diante desse cenário que nós vamos ao terceiro ponto, que diz que homens de fé vivem o milagre junto de sua família. Homens de fé vivem o milagre juntos da sua família. É nesse momento de Deus consolando Jairo através de pessoas, dos seus próprios discípulos, e nós podemos ser estes que são consolados por pessoas que Deus nos envia, mas nós também, que somos discípulos do Senhor, podemos ser consoladores em um tempo de tanta dor e tanta luta. Podemos ser esses homens e mulheres de fé que ajudam, que auxiliam, que fortificam, que sustentam, que ajudam, que auxiliam as pessoas nesse tempo de tanta dor. E é assim que vamos caminhar para entender isso. Que o verso 38 diz que quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço e os que choravam faziam um grande pranto. Então pense você, esse homem agora chegando em casa com a notícia da morte de sua filha, ver pessoas chorando. Naquela época, não sei se você tem conhecimento, naquela época haviam pessoas contratadas. Acho que até um tempo atrás haviam isso também por aqui, né? Pessoas que eram contratadas para chorar. Eram pessoas que eram pagas para chorar no velório. E, nesse caso, estava acontecendo isso. Esse texto, quando diz que haviam pessoas chorando alto, em pranto, eram justamente, muito provavelmente, os que eram contratados para chorar nos sepultamentos, no momento da morte. E aí o verso 39 diz que Jesus traz palavras de esperança. Veja o verso 39. E entrando disse-lhes, por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas apenas dorme. E aí você vê as palavras de Jesus, as palavras de esperança, as palavras que o Senhor traz em um momento de tamanha dor, de tamanho luto, de tamanho sofrimento. O Senhor traz palavras de esperança, de ânimo, de fé, àqueles que são homens que confiam nele. Mas você vai ver também como que nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Porque a nossa vida, meu irmão, não é determinada. A nossa vida não é direcionada pelas notícias da televisão. Meu irmão, as nossas vidas não são direcionadas por uma estatística dada nos jornais. A nossa vida não é pautada, meu irmão, no cenário político que estamos vivendo. A nossa vida não é pautada no cenário de desemprego que estamos vivendo.
A nossa vida deve estar pautada nas palavras de Jesus. Nesse tempo, meu irmão, o melhor noticiário que você vai ter é este, ó, da palavra. Tenha as notícias, as boas novas do Evangelho na sua casa. Para cada notícia ruim que vier sobre a sua casa, coloque por cima delas as boas novas do Evangelho. Porque esse texto diz que após essas palavras de Jesus, houve zombaria. Verso 40. Riam-se dele. Porém, ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, os que estavam com ele, que vieram com ele, e entrou onde a menina estava. Isso nos mostra que as pessoas que não têm fé, os homens e as mulheres que não têm fé, zombarão no tempo da adversidade. Zombarão. Pessoas que zombam da fé e do evangelho em um tempo de dificuldade. Mas nós devemos ser estes que entendem que Jesus é quem dá a palavra de ordem, que Jesus é quem dá a palavra de direcionamento. E Jesus ordena no verso 41. As palavras de Jesus têm poder, meu irmão. As palavras do Senhor são poderosas para restaurar realidades, para mudar cenários, para trazer ânimo, esperança, vida, cura. As palavras do Senhor são poderosas. Veja o que o texto diz. Tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é menina, a ti te digo, levanta-te. E aqui eu quero destacar isso com você, meu irmão. Não menospreze os tempos em família. Não menospreze os tempos que você tem junto com a sua família. Não jogue fora o tempo que você tem junto da sua família. Porque homens de fé vivem milagres junto com a sua família. Esse homem, esse centurião que foi até Jesus pedindo ajuda, retorna e tem um milagre presenciado no círculo familiar. Jesus era muito bom dessas coisas sem alarde, né? Jesus chama os mais próximos, chama só a família. O milagre também revela quem são os próximos da gente. O milagre, o momento do milagre, presencia só quem está mais próximo. O texto diz isso. Você vê, Jesus diz: agora eu quero só o pai e a mãe junto. Os outros podem ir embora. E aí as palavras de ordem de Jesus nos mostram, em primeiro lugar, que Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte. Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte. A pandemia não assustou os planos de Jesus. A pandemia não foi uma coisa assim que meio que deixou Jesus aí confuso, né? Deixou Deus meio confuso diante do cenário. Não. Jesus é dono da vida e da morte. Ele ordena vida e morte. Ele é o dono da vida e da morte. Jesus tem autoridade sobre a doença. Nós não conhecemos os desígnios do Senhor. Insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis os teus juízos. Assim nos diz Romanos. Precisamos entender que Jesus tem autoridade sobre a doença. Ele tem autoridade para manifestar cura ou não. Precisamos ser maduros, crentes maduros o suficiente, de fé suficiente para entender. É difícil demais, eu sei que é, aceitar a perda. Mas precisamos ainda assim entender que Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte, Jesus tem autoridade sobre a doença, e Jesus tem autoridade também para reestabelecer a vida e a saúde. Jesus restabeleceu a vida e a saúde dessa mulher.
Ele diz para que ela levantasse, e ela, assim, foi reerguida. E aqui eu trago não só para uma realidade física, mas trago para uma realidade espiritual. Se você está abatido espiritualmente, Davi diz, porque está abatida a minha alma, porque se perturbas dentro de mim, por quê? E aí, diante do entendimento de como a alma dele estava, ele diz, eu ainda o louvarei. Apesar da minha alma estar assim, o meu espírito se alegra no meu Deus, no Deus da minha salvação. Sabe, é um tempo que a nossa alma, os nossos pensamentos, a nossa realidade nos diz uma coisa, mas o nosso espírito deve ser animado, reativado pelo Espírito de Deus, que nos conduz então a um restabelecimento de fé, uma nova atitude diante do Senhor, homens de fé que se posicionam. Mas há algo muito interessante, e eu acho que é uma das coisas mais interessantes desse texto. Para mim, foi uma das coisas mais interessantes. O texto diz, imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos. E logo foram tomados de grande espanto. Então, ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Agora que eu acho interessante, o que o texto diz? O último verso do texto. E mandou que lhe dessem de comer. Parece simples, mas não é. Sabe o que isso mostra? Que diante dos milagres de Jesus, eles não tiram a nossa responsabilidade diante das circunstâncias. O milagre de Jesus nunca tirará a nossa responsabilidade. O milagre de Jesus é para evidenciar a glória dele, mas nós temos a nossa responsabilidade. Porque o texto diz que ele mandou que dessem a ela o quê? Comida. Isso nos evidencia isso, que nós temos uma responsabilidade. Homens de fé devem ser responsáveis pela sua família. Homens de fé são intercessores. Oram, clamam ao Senhor, se humilham na presença do Senhor, pedem, rogam pela sua família, clamam, chamam, pedem para Jesus vir para perto, pedem a cura, pedem o restabelecimento da saúde. Então, que você tome a sua responsabilidade como homens e mulheres de fé, como homens e mulheres de fé que podem mudar a realidade da sua família através de uma atitude de fé. Que Deus te conduza a isso, mano. Deus te conduza a isso. E aí você vê que os milagres divinos não são substitutos para o bom senso, pois quando ignoramos os cuidados humanos, nós tentamos a Deus. Não é porque Deus é dono da vida e da morte que vamos andar aí sem máscara, sem álcool gel, vamos ficar aglomerando, fazendo o que der e vier. Ah, Deus é dono da vida e da morte mesmo? Não, o texto diz que nós temos responsabilidades também. Isso é muito interessante nesse texto. Os milagres divinos não são substitutos do bom senso, pois quando ignoramos os cuidados humanos, tentamos a Deus. Isso é muito sério. Então, para finalizar, eu quero que você pense nesses assuntos importantes que tratamos hoje, quanto a buscar a Deus. Busque ao Senhor. Uma atitude de um homem de fé, de uma mulher de fé que busca a presença do Senhor, que se achega ao Senhor apesar da multidão, que se achega ao Senhor. Um conselho, chame Jesus para a sua casa. Chame Jesus para a sua casa, para habitar na sua casa, em cada cômodo, cada lugar, que a presença de Jesus esteja naquele lugar, restaurando, trazendo vida, trazendo propósito, prosperidade, união, comunhão, ensino da palavra, oração. Chame Jesus para a sua casa. Creia no poder dele. Creia que Jesus é poderoso para fazer, porque ele tem o poder, ele tem autoridade sobre a vida e a morte, sobre a doença. Ele tem autoridade para restabelecer a saúde e restabelecer as nossas famílias. E, por fim, chame Jesus para tocar na sua família. Foi o que o centurião chamou. O centurião chamou Jesus para tocar na sua família.
Ore ao Senhor hoje para que Jesus toque na sua família, no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, nos seus filhos. Ore para que o Senhor toque com cura, restabelecendo a saúde, mas também restabelecendo o vigor espiritual. Que tenhamos famílias com homens de fé, homens que se posicionam como homens de fé que muda a realidade da sua família. Que Deus te abençoe. Você tenha sido ensinado, tocado pelo Espírito de Deus, que nos desafia a ser homens e mulheres de fé, como foi a vida de Jairo, que transformou a vida de toda a sua família. Que você assim seja. Deus te abençoe. Um grande abraço.